Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meus amados irmãos, nós observamos o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, nós observamos que ele vem trazendo alguns mandamentos para aqueles irmãos que estavam em Roma. E nós vemos que pelo Espírito de Deus, ele fala nesse versículo 3 mandamentos para aqueles irmãos. Primeiro, ele diz que eles deveriam se alegrar na esperança. Segundo, ser pacientes na tribulação. E terceiro, perseverar na oração. Então nós percebemos aqui 3 virtudes que precisam estar na vida do cristão, que precisam estar na nossa vida, para que a nossa vida, a nossa fé esteja fundamentada, esteja estruturada, esteja firmada sobre essas virtudes. Nós observamos que a nossa vida, ela precisa estar fundamentada sobre essa base para que nós possamos ter uma vida cristã aonde nós venhamos ter êxito, aonde a nossa vida cristã nós possamos chegar ao término dela glorificando o nome do Senhor Jesus. Então nós observamos aí que Paulo começa dizendo: alegrai-vos na esperança. Aí algumas pessoas acham que ser crente é triste, né? Quando na palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos nos alegrar. Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, dizendo aos irmãos que eles deveriam se alegrar, regozijai-vos no Senhor. Nós observamos que aqui Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança. Nós vemos que esse alegrar é um chamado para nós nos regozijarmos e nós encontrarmos alegria mesmo em meio às adversidades do caminho. Veja, irmãos, que esta alegria, ela é muito mais do que, ou melhor, ela não está condicionada ao momento de alegria, ao momento favorável. Essa alegria, ela não está condicionada ou ela não está dentro somente quando as coisas estão bem. Em todos os momentos da nossa vida. Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança. Nós observamos, irmãos, que alegria é uma coisa que todo ser humano busca. Quem não busca alegria? Quem não busca um momento de prazer? Quem não busca um momento de gozo na sua vida? O problema não está em buscar. Porque se todos buscam, nós vemos que no próprio Deus há alegria. A palavra do Senhor diz que a sua alegria é a nossa força, a qual a palavra do Senhor diz que o reino de Deus, ele é gozo, ele é alegria. O fruto do Espírito Santo também é gozo. Então não há problema em nós buscarmos alegria, termos alegria, vivenciar esta alegria. O problema está aonde nós vamos buscá-la. O problema está aonde eu estou buscando ou em que eu estou buscando esta alegria. Paulo está dizendo: alegrai-vos. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos viver esta alegria. E aí nós vamos observar: onde está a tua alegria? Aonde está a nossa alegria?
Nós só vamos olhar para algumas coisas e ver que a nossa alegria, ela não está nos prazeres da vida. A alegria do cristão, ela não está nos prazeres da vida, nos prazeres mundanos, nos prazeres carnais, nos prazeres do homem pecador. A nossa alegria não está nos prazeres mundanos. Também a nossa alegria não está nos bens materiais. Não está no carro, não está na casa, não está nas roupas que nós vestimos. A nossa alegria também, irmãos, não está nas nossas conquistas, nos nossos títulos. A nossa alegria não está na nossa posição social. Eu nasci em uma família pobre, então a minha vida é triste. Não, a nossa alegria não está condicionada à posição social. Nós vamos observar, irmãos, que tudo isso aqui que eu citei é passageiro. Então, se nós colocamos, se nós firmamos a nossa alegria nessas coisas, ela passa. Essas coisas alguém tira de nós. Se a alegria está nos bens, alguém pode roubar. Se a nossa alegria ela está nas nossas conquistas, os títulos podem se acabar. Se a nossa alegria está nos nossos bens materiais, alguém pode tirar de nós. No nosso dinheiro, alguém pode roubar. E nós vamos observar que essas coisas, em vez de trazer a verdadeira alegria, ela traz uma escravidão. Porque você se torna escravo delas para você poder ter alegria. Se você não tem, você não é alegre. Você não tem alegria. E Paulo está dizendo aos irmãos: alegrai-vos. Talvez alguém de fora olhe para você e diga assim: alegre-se. Você diz: mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe como está a minha vida. Mas Paulo não perguntou como estavam os irmãos de Roma, porque o próprio Paulo, nós vemos que era um homem experimentado em situações difíceis. Nós observamos que quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele não estava solto, ele estava preso. Mas Paulo está dizendo: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Porque Paulo, a sua alegria não estava naquilo que ele tinha, na posição ou no lugar que ele estava. A sua alegria estava em Deus, a sua alegria estava na esperança que ele tinha. Então, onde nós devemos buscar essa alegria? Onde está alicerçada a nossa verdadeira alegria? Paulo diz: alegre-se na esperança. Mas pense numa coisa, irmão, você se alegrar na esperança. E Paulo diz que a esperança não é aquilo que nós vemos, não é aquilo palpável, que você pega, que você toca. Esperança fala de algo além, algo que nós esperamos, algo que está à frente de nós. Então nós devemos nos alegrar na esperança, nós devemos nos alegrar naquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor fez para nós, que muitas das vezes nós ainda nem conseguimos viver, mas nós estamos aguardando. Então nós vamos observando que ele diz que a alegria está na esperança. Então isso nos leva a entender que a nossa alegria deve estar, como o próprio Jesus falou,
Não estou dizendo, irmãos, que você não se alegra ou não deve se alegrar quando alguma coisa boa acontece na sua vida. Não estou dizendo que você não deve se alegrar por alguma conquista que você tem. Você deve sim se alegrar, mas nós devemos entender que a fonte da nossa alegria, como o próprio Jesus falou, alegrem-se antes em o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Você pode se alegrar com tudo aqui, com as conquistas, com os bens, mas a fonte da alegria não pode estar nisto. Porque se tirar, você vai ser uma pessoa triste. Mas a nossa alegria deve estar na esperança, a nossa alegria deve estar no nosso nome, está escrito no livro da vida. E o que é isso? Nesse livro ninguém tira o nosso nome. A água não rasga, o fogo não queima, a borracha não apaga. E nesse nome, todos que estão escritos lá no livro da vida, naquele dia o Senhor vai chamar João, Maria, Pedro, vai chamar o nosso nome. E ele diz que quem não estiver escrito lá, vai ser lançado no lago de fogo. Mas glória a Deus que o nosso nome está lá. Isso é fonte de gozo para a nossa alma, para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos nos alegrar em Jesus. João 16:33, nós falamos muito naquela parte do versículo que diz: no mundo tereis aflições. Mas ele começa dizendo assim: eu tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. Então, Jesus alertou, vai ter tribulação, vai ter aflição no mundo, mas nele nós temos paz. Aí você diz: mas o que paz tem a ver com alegria? Porque a verdadeira alegria traz paz ao coração. Ou melhor, a paz é que leva a alegria ao coração. E nós vemos no mundo, as pessoas estão procurando uma alegria, mas que não tem paz no coração. Mas a paz que Jesus traz para nós, ela leva-nos a nos alegrar. Mas veja que as pessoas no mundo, elas vão, elas bebem, elas festejam, elas fazem tudo, fazem e acontece, mas ela diz: eu não tenho paz no meu coração. Mas nós, irmãos, nós temos paz em Jesus. A gente tem alegria nele, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando as lutas estão batendo forte, mas a gente tem paz na nossa alma em Jesus. Alegre-se por você ser filho, você ser herdeiro. Nós devemos nos alegrar, irmãos, em saber que nós hoje, em Jesus, nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Paulo escreve também aos Romanos, dizendo que nós somos herdeiros de Deus. Então nós temos a fonte para nós nos alegrarmos. E isso ninguém vai tirar de nós. Isso ninguém vai roubar de nós. O ouro, a prata, o ladrão vem e rouba. Mas aquilo que está em nós, ninguém. Paulo diz: quem nos separará? Quem nos apartará? Ninguém pode nos separar desse amor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós devemos nos alegrar em tudo que Deus tem prometido para nós em Cristo Jesus. Não caminhe como se você não tivesse.
Me falha a memória aqui qual foi a igreja que o Senhor Jesus ele fala, a qual para o mundo eles eram pobres, mas para Deus eles eram ricos. Talvez para o mundo nós sejamos pobres, mas para Deus nós somos os homens, as mulheres mais ricas dessa terra, porque nós temos Ele. Nós temos o que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então a nossa alegria ela está condicionada para onde nós estamos olhando. Se nós estamos olhando para o céu, a nossa alegria será eterna. Mas se nós estivermos olhando para a terra, querendo nos alegrar com as coisas da terra, a nossa alegria será passageira. Então, por que nós devemos nos alegrar, irmãos? Nós devemos nos alegrar porque os irmãos são sabedores. Como é que você fica quando você está triste? Quais são as suas reações quando você está triste? Quando a tristeza começa a dominar o teu coração, a tua alma, a tua vida. Veja que a tristeza, ela traz consequência não só no psicológico, no emocional, mas até mesmo na vida física nossa. Estava observando que ela traz na saúde física distúrbios do sono, traz fadiga, traz dores, traz tensão muscular. Então Paulo está dizendo, vocês devem se alegrar, para que a tristeza não domine o corpo de vocês. Vocês devem se alegrar para que também o emocional de vocês não venha ser vencido pelo desânimo, pela desesperança, pela ansiedade, pela depressão. Paulo está dizendo, vocês devem se alegrar na esperança. Nós vemos que a ansiedade, ou melhor, a tristeza, ela nos leva a nos isolar das pessoas, nos isolar dos filhos, do esposo, do convívio dos irmãos. Veja uma coisa, eu até vendo um vídeo nesses dias, eu achei interessante, pessoa dizendo assim, olha, as cadeiras da igreja falam. E ele dizendo, olha, você observa que uma pessoa que está alegre, está fervorosa, qual é a atitude dela? Ela tem prazer de chegar e sentar na frente, de estar no meio, de estar envolvido. Mas uma pessoa que está triste, se for possível, ela senta no último banco, ela vai embora antes que todos vejam, para que não tenha contato com as pessoas. Então você vai vendo que tem pessoas que você vai observando isso na vida dela, ou na vida dele. Quando ele está alegre, ele senta na frente, ele tem aquela questão de estar ali. Mas quando está a tristeza, ele começa vindo e senta no banco lá atrás, depois vai no outro, já vai ficando lá no último, daqui a pouco nem vem mais. Mas Paulo está dizendo, alegrem-se na esperança. E aí eu fui observar que Paulo não está dizendo assim, Deus vai alegrar vocês. Paulo está dizendo, alegrem-se. Paulo está dizendo, vocês precisam tomar a atitude de se alegrar. Essa atitude aqui, ela precisa ser tomada pela parte de alguém. Parte de quem? Nossa. Paulo está dizendo, alegrem-se. Não é o Espírito, ou melhor, o Espírito Santo está ali do teu lado, te consolando, te ajudando, te fortalecendo. Mas a atitude de você se alegrar é sua. Você precisa olhar para a esperança, você precisa olhar para as promessas, você precisa olhar para o Deus que é fiel. Então alegrai-vos, regozijai-vos. Essa é uma atitude que nós devemos tomar.
motivada pelo Espírito Santo, porque se o gozo é uma ação do Espírito, é um fruto do Espírito, então ele vai agir isso em nós. Então que nós possamos deixar que o Espírito Santo, ele nos leve a nos alegrar, a nos regozijarmos naquilo que Deus tem para a nossa vida, naquilo que Deus é na nossa vida. A segunda coisa que nós vemos aqui, Paulo diz assim: sede pacientes na tribulação. Meus irmãos, ser pacientes não tem a ver apenas com esperar, mas como nós esperamos. A pergunta nessa noite: você tem esperado? Talvez você diga: eu tenho esperado há muito tempo, estou esperando, estou aguardando. Mas a pergunta é: como você está esperando? O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então é como nós estamos esperando esse tempo da espera, como tem sido. Qual tem sido a nossa atitude nesse tempo da espera, no meio da tribulação? Porque eu sei que é fácil a gente esperar quando o negócio está bom, quando você está alegre, quando as coisas estão indo bem. Mas quando está na tribulação, e Paulo está dizendo: sedes pacientes na tribulação. Então é no meio da tribulação que nós vamos esperar, que nós vamos ser pacientes, que nós não vamos murmurar, que nós não vamos reclamar, que nós não vamos ficar por aí lamentando. É difícil, né, irmãos? Mas nós precisamos esperar no Deus que é fiel. Se você, se eu, se nós esperamos em um Deus que é fiel, por que nós vamos esperar reclamando? Se eu estou reclamando, eu estou dizendo: ele não sabe trabalhar, ele é desorganizado no tempo. Mas se eu espero com paciência, eu estou dizendo: eu sei que o meu Deus está no controle. Pode até parecer que está demorando, estou sofrendo, estou chorando, mas eu continuo aguardando, porque eu sei que no momento certo ele vai chegar. Sede pacientes na tribulação, porque o que nós mais vivemos nesse mundo, irmãos, é tribulação. Então, se nós formos passar pela tribulação, de certa forma, reclamando, murmurando, nós vamos viver uma vida cristã sem prazer, sem alegria, sem gozo na alma. Paulo está dizendo: mesmo na tribulação, façam como eu e Silas, cantem louvores, orem. Então nós vemos que às vezes na hora da tribulação a gente esquece de orar, a gente esquece de louvar, a gente esquece de adorar, a gente até justifica a nossa ausência na igreja. É que eu vou para a igreja, é tanto sofrimento. Aí é que a gente vem, porque Deus vai falar conosco. Aí é que a gente vem, porque eu sei que Deus vai me alegrar por meio da palavra, por meio dos louvores. Deus vai usar alguém, vai me ajudar, vai me levantar. Então, como nós vamos esperar? Como nós vamos passar a tribulação reclamando? Nós vamos observar que Israel, eles murmuram. Desde a saída do Egito até chegar perto da terra, porque os que murmuraram não entraram na terra prometida. Somente 2 entraram. Daqueles que saíram do Egito, só 2, Josué e Calebe.
Então nós precisamos ter cuidado nesse tempo da tribulação. Qual é a atitude que nós vamos tomar? Qual é a atitude que você vai tomar no meio da tribulação? A orientação de Paulo aqui é clara. Seja paciente. Eu fui observar algumas coisas interessantes. Que Jesus, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca. Mesmo quando estavam com todo aquele sofrimento contra ele, ele não abriu a boca. Eu sei que no momento da tribulação a gente grita, a gente geme, a gente chora. Mas é uma oração, é um clamor diante daquele que pode, daquele que faz, daquele que é. Mas nós não podemos deixar que o clamor, quando nós vemos, quando Israel está diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó vem vindo atrás deles, eles clamam. A Bíblia diz que eles clamaram, só que não era um clamor. Não era um clamor de alguém que estava orando confiante. Não era um clamor de alguém que estava dizendo: Deus, eu acredito, eu sei que o Senhor nos tirou da terra do Egito e o Senhor não vai nos deixar morrer aqui, não. Era um clamor de murmuração de pessoas que não acreditavam, dizendo: Deus, o Senhor vai nos matar nesse lugar. Eles viram para Moisés e diz: lá no Egito não tinha sepulcros para trazer para nós morrer aqui. Você lembra dos discípulos, quando eles estavam diante de Jesus, à proa do barco, dormindo, o vento batendo forte. A atitude deles não foi de clamar por alguém que poderia, mas eles clamam dizendo assim: não te importa que nós pereçamos? Eles estavam olhando para Jesus dizendo assim: tu não está nem aí para nós? Nós estamos morrendo aqui e o Senhor não olha para nós. Mas nós devemos, irmãos, clamar sim. Clamar é gritar. Devemos sim, na hora da tribulação, a gente deve buscar, a gente deve chorar, a gente deve gemer, mas dizendo: Senhor, como disse o rei Josafá, Senhor, o Senhor não vai nos julgar, porque em nós não há força, nós não sabemos o que fazer, mas ele diz assim: Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele está dizendo: nós não sabemos o que fazer, nós não temos força, o inimigo está chegando, mas uma coisa é certa, nossos olhos estão no Senhor. Eu sei que é do Senhor que vai vir o nosso socorro. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo está dizendo: sede pacientes na tribulação. Esse é o momento que Deus trata conosco. Esse é o momento em que Deus nos amassa, mas Deus está trabalhando em nós. Esse é o momento em que Deus está nos chamando para mais perto dEle. Então, irmãos, nós devemos esperar nele, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Às vezes você marca com alguém, aí dá o horário, a pessoa não chega. Aí você olha e diz assim: mas o histórico dele é esse, de marcar e não chegar, de não vir, e nem avisar que não vem. Mas o nosso Deus é fiel. Quando Ele marca, Ele chega na hora certa. Quando o nosso Deus, Ele marca, Ele chega na hora certa.
Nós estamos nos relacionando com um Deus que é santo, que é puro, que é verdadeiro, que é fiel. Ele, irmãos, ele não mente, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Então Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Se eu sei em quem eu tenho crido, eu espero nele. Nós esperamos nele, irmãos, porque ele está no controle. Se eu sei que ele está no controle, então eu espero por ele. As coisas não perderam, ele não perdeu o controle. Se ele não perdeu o controle, para quem eu vou? Se ele está no controle da situação. O vento está forte, a tempestade, a tribulação está grande, mas para onde nós vamos se ele está no controle? Nós devemos, irmãos, esperar nele, porque ele é fiel. Nós devemos esperar nele, porque só ele, somente ele tem a palavra, ele tem o poder, ele tem a solução para nós. Quando Jesus pergunta: vocês também querem me deixar? Pedro diz assim: Senhor, para onde é que nós vamos? Para onde nós iremos, Senhor? Está difícil, mas para onde você vai? A tempestade está grande, mas para onde você vai? Se ele é o esconderijo, se ele é o refúgio, se ele é a fortaleza. Então Paulo está dizendo: sede pacientes na tribulação. Aí eu lembro de Hebreus que diz: porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Porque um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, irmãos. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, e nós estamos vendo que um pouquinho de tempo, mas quantos não estão sendo impacientes, estão abandonando, estão saindo, mas nós devemos ser pacientes, esperando, porque um pouquinho de tempo, aquele que disse que vem, ele virá e nos levará para estarmos com ele. Aí Paulo continua e diz assim: perseverai na oração. Há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você está clamando por algo? Há quanto tempo você está buscando por algo? Nós vamos observar que Jesus nos ensinou o dever de orarmos e não desfalecermos. Quando ele conta a parábola daquele juiz que dizia que não temia a Deus e nem os homens, mas aquela mulher vai e diz: julga a minha causa. Ele diz: não julgo. Mas ela volta de novo: julga a minha causa. E aquele homem diz: eu não temo Deus nem os homens, mas essa mulher, para parar de me importunar, eu vou atender, eu vou julgar a sua causa. Aí o Senhor diz assim: o Senhor não fará justiça para os seus filhos que clamam a Ele? Então nós devemos perseverar na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Nós devemos estar orando, nós devemos perseverar na oração, nós precisamos estar orando, irmãos, porque através da oração nós falamos com Deus, pela oração nós desenvolvemos a nossa comunhão com Ele, pela oração nós nos fortificamos, pela oração nós chegamos mais perto de Deus. Nós precisamos perseverar na oração. Não importa o quanto tempo você tem orado. Eu lembro-me esses dias vendo o relato de um pastor e ele dizendo assim, o título do vídeo que ele fez dizendo assim: oração não tem data de validade.
E aí ele foi contar que uma irmã começou a orar no seu lugar, pedindo que Deus trouxesse uma igreja para aquele lugar, que Deus trouxesse energia para aquele lugar. E aquela irmã morreu. Ela não viu o cumprimento, mas ele estava dizendo: mas hoje nós estamos aqui, vendo acontecer a oração da irmã que estava orando. A oração não tem data de validade. Você precisa, nós precisamos continuar orando, porque no momento certo a resposta chega. Deus entra com a ação, Deus entra com a providência. Persevere na oração, persevere orando, persevere buscando. Pela oração nós temos direção. Jesus passa a noite orando, para que de manhã ele escolhesse os 12 apóstolos. Nós vemos que Jesus, ele passava em oração para tomar direções, para tomar decisões. A igreja de Atos de Antioquia, a Bíblia diz assim: eles estavam em oração, jejuando, e o Espírito de Deus falou no meio deles: apartem a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho designado. Quando nós oramos, irmãos, Deus fala. Quando nós oramos, Deus fala conosco. Quando nós falamos, nós precisamos silenciar para deixar o Senhor falar ao nosso coração. Muitas das vezes nós oramos e fazemos da oração um monólogo. Nós somente oramos, só nós falamos, só uma pessoa está falando, pedindo. Mas às vezes na oração é o momento em que Deus quer que você se cale, para Ele ministrar o teu coração, para Ele falar ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nessa noite, meus irmãos, perseveremos em oração. Nós vamos observar que o adversário, ele aproveita o momento em que nós não estamos orando para lançar suas setas. Nós observamos que é no momento em que nós deixamos de orar, é que ele entra com mais força na nossa vida. Você observa que muitos, quando caem, quando pecam, quando abandonam a fé, você diz assim: quando foi a última vez que você orou? Ele diz, ela diz: eu não sei. Nós devemos estar em oração, porque na oração nós nos fortificamos. Na oração nós estamos íntimos de Deus. Na oração nós estamos perto. Por isso que a palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O escritor aos Hebreus diz assim: cheguemos com confiança, com ousadia ao trono da graça de Deus. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos indo lá no trono da graça de Deus, onde não tem nada dividindo, não há um espaço. Talvez você diga: eu estou aqui na terra, Deus está lá, mas quando você está em oração, você está junto do Pai. Não há barreira, não há separação. Paulo está dizendo: perseverem na oração. Que nessa noite, meus amados, nós possamos trazer essas 3 virtudes na nossa vida. Nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverarmos na oração.